Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, mais uma vez estamos aqui para juntos refletir sobre o Santo Evangelho de hoje. Hoje, dia 27 de janeiro, O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, e de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia nenhuma terra. Brotou logo, porque a terra não era funda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreenderei todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nas quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que eram a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão, a riqueza, a todos os outros desejos, sufocam a palavra e eles não produzem frutos. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60, outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No dia de hoje, nós ouvimos a parábola do semeador, aquele que vem semear as sementes pelo caminho, E a gente ouve Jesus falando e através do Evangelho de Marcos que existem 4 tipos de caminhos e 4 tipos de terrenos. E nessa manhã, quando refletia essa palavra, eu me questionava qual é o caminho que eu estou preparando para
que Jesus plante a sua semente, né? Porque o semeador é o próprio Jesus, quando deixou para cada um de nós o Evangelho e o exemplo de missão a ser seguida. E a semente é a palavra, né? A semente que é a palavra que recebemos na missa, quando lemos, quando ouvimos nas nossas casas, quando partilhamos alguma liturgia ou partilhamos de alguma leitura. Essa é a palavra que a gente recebe. E ao me questionar, eu perguntava se o meu caminho, se o meu terreno está sendo preparado da forma que precisava ser preparado. Jesus apresenta o terreno, né, que é a semente jogada à beira do caminho, onde qualquer coisa tira o foco onde vem o inimigo e tira o foco de qualquer semente, ou seja, tudo aquilo que foi plantado não vai para frente. Também fala do terreno pedregoso, onde as perseguições do dia a dia, as perseguições, os aborrecimentos, né, as contradições também atrapalham o crescimento dessa semente. Também fala dos espinhos, né, do terreno cheio de espinhos, onde a preocupação das nossas vidas, a busca pelo dinheiro, a busca pelo prazer, a busca pelo bem material, né, onde tudo isso nos tira o foco do principal, que é a palavra e o exemplo a ser seguido de Jesus. Porém, também nos dá o exemplo da terra boa. E a gente, como mora no interior, tem um pouquinho de informação e sabe um pouquinho que quando um agricultor vai preparar um terreno para poder fazer a sua plantação, ele faz um tratamento específico naquele terreno. Ele ara, ele põe adubo, né? Ele prepara toda a terra, depois ele planta, depois que planta ele vem regar essa semente, ele vai cuidando para que o mato não cresça no meio dessa plantação, e depois ele, até que ele consiga colher os frutos dessa plantação. E no dia de hoje, o que seria a gente preparar o nosso terreno para receber essa semente como uma terra boa? Como que eu consigo deixar o meu terreno pronto, o meu terreno de uma forma boa para receber essa semente que é a palavra? A gente exige, no nosso dia a dia, a gente acaba caindo nas agitações do dia a dia, nas tribulações do dia a dia, e esquece de parar para pensar nessa terra boa. Como que eu faço para ter uma terra boa? Nós sabemos que Jesus, quando a gente entra no período de Advento, quando a gente entra no período de Quaresma, as leituras nos apresentam 3 situações, né? Que é a oração, o jejum e a caridade. Então esse é um dos caminhos que a gente tem para preparar o nosso terreno, para fazer que ele se torne uma terra boa, que é a meditação, fazer a oração mais próxima, né? A gente tem também a confissão, os sacramentos que a gente pode seguir. A gente tem que estar dia a dia em busca dessa palavra para poder ter esse terreno bom. Tem que estar dia a dia em busca, dia a dia em oração, dia a dia em jejum, dia a dia que a gente possa em confissão, que a gente possa ter condições de preparar esse caminho, que a gente possa ter condições de preparar o nosso terreno para que Jesus, ao receber essa semente, ao que Jesus plantar essa semente, ao jogar essa semente pelo caminho, para que ela possa cair no nosso terreno e dar bons frutos. Então, que nesse dia de hoje você possa parar para refletir como que está o seu terreno. Se você tem feito as orações diárias, se você tem feito a sua meditação diária, se você tem buscado a confissão, se você tem buscado a Santa Missa
como que está o seu terreno. Que você possa, nessa manhã, parar para pensar qual é o terreno que você está oferecendo para Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.